Hoje com a coordenadora da área de bovinos de leite da Premix, a Elisa Forgiarini Visotto. Vamos falar um pouquinho sobre o momento ideal para iniciar a amamentação sólida da bezerra, né? Dos bezerros, de modo geral. Bom dia, Elisa. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos. Bom, escreveram aqui da bezerra, mas na verdade é do bezerro, não importa o sexo, porque é o período de transição, não é isso? Porque ele nasce bebendo leite e depois, aos poucos, tem que ir evoluindo para a alimentação sólida. Assim como nós humanos também, né? Nós nascemos, somos amamentados na teta da mãe e depois a gente, paulatinamente, vai se adaptando à alimentação sólida até que o leite materno é retirado. No caso dos bezerros, não é diferente. Mas existem algumas regras que devem ser seguidas, né? Porque há uma transformação, quer dizer, primeiro da alimentação embrionária, que ela é feita pelo próprio organismo, né? Endovenosa, para uma alimentação a partir do líquido, que é o leite, o colostro vem junto aí nas primeiras mamadas, tem que ter, e aí para depois se desenvolver, no caso dos ruminantes, o rumen, para que em 4 etapas ele possa digerir esse alimento sólido. Bom, eu já aqui fiz narrei o jogo inteiro aqui, mas agora a gente vai aos detalhes. Vamos chamar o VAR, você é o VAR aqui, para explicar passo a passo como é que a gente faz. Bom, primeiro que nasceu, né? Aí precisa de colostro e precisa de amamentação. Vamos lá, por etapas. Exatamente, Otávio. Nasceu, a primeira coisa é colostro, né? Pelo menos ali até o 3º dia, colostro para esses animais. E já no 4º dia em diante, então a gente começa com um leite. Mas o que também é importante nesse período é a alimentação sólida, tá? Então, conversando aí um pouco sobre, né, as rações iniciais e os concentrados iniciais. A partir do 4º, 5º dia de vida do animal, né, eles devem ser encorajados, então, a consumir esse concentrado inicial ou essa ração inicial, né? A gente chama ali esses animais, ainda bezerros, de pré-ruminantes. Então, o que a gente fala para o produtor, né, no campo? Pelo menos colocar 200 gramas, né, no coxinho desse bezerro, tá, para esse bezerro começar a lamber, certo? Se acostumar com essa ração inicial. Agora, Elisa, é só colocar lá e deixar naturalmente, instintivamente ele vai? Ou a mãe vai ter que estimulá-lo? Ou algum ser humano de alguma forma? Porque isso remonta a uma pergunta que minha filha me fez essa semana, inclusive. Uma cachorra da amiga dela, né, uma Rottweiler, atacou um macho Rottweiler, os dois viviam juntos. E o macho era super mansinho, calmo. A cachorra é mais nervosa, toda fêmea é um pouquinho mais nervosa, porque é cuidadora. Mas estava tudo normal, machucou muito o cachorro lá, e aí depois ficou-se sabendo que a cachorra estava estava grávida, né? Então, aí dá para explicar o porquê da violência dela, porque ela já está com instinto. As vacas também, instinto materno. As vacas também, no pré-parir ou já no pós-parido recente, elas têm esse tipo de receio também, de proteção ao bezerro? E como se aproximar? Sim, principalmente as raças de origem zebu, né? A gente chama as raças gir, elas têm mais esse instinto de proteção ao bezerro, por isso tem que ter muito cuidado na hora que tu vai querer tirar o bezerro da vaca, né? Então, bom, então voltamos agora ao assunto. Aí que só coloca essas primeiras rações, você falou 200 gramas lá, e aí como é que faz? A mãe estimula ou alguém estimula? Não, essas rações elas têm que ser palatáveis, tá? Primeira coisa. Hoje a gente já sabe que os bezerros, eles têm preferência, né? Então, aquele farelinho de trigo, farelo de soja, é mais palatável para esse bezerro começar a comer essa ração, certo? E também essa ração, ela tem que ter um bom conteúdo de proteína bruta, né, de cerca de 20 a 22% de proteína bruta na matéria seca, bom conteúdo de NDT, 80% de NDT na matéria seca, extrato etéreo de 3 a 4%, um FDN de 16%, começando em 16% até 22%, né? E aí, paulatinamente,
o cocô do bezerro, as fezes vão ficando mais sólidas, né? Porque no começo só com leite, só com líquido, elas são muito aquosas. Exato. Essas rações de boa qualidade, elas ajudam justamente nisso. Essas rações, elas também contêm uma grande quantidade de amido, certo? Então, esse amido, ele vem a causar ali alguns transtornos metabólicos, como é o caso da acidose metabólica nessa fase, né? E a gente, então, tende a utilizar mais aditivos nessas rações iniciais. Né? Hoje na Premix a gente tem o fator P e o 20A, que são aditivos ricos em levedura e pré-bióticos. Essas leveduras, né, elas também fazem essa colonização ruminal necessária nesse período e também estabilizam o pH ruminal. E os pré-bióticos, né, ele já atua mais, né, ajudando na imunidade desse bezerro nesse período. Por isso que é tão importante a qualidade dessa ração inicial. E o rumen, ele vai se transformando, quer dizer, na genética do animal já tem essa previsão para a transformação, então esses aditivos e essas rações especiais, na verdade, vão estimulando o trabalho lá das fases do rumen. Exato. E nesse período ainda, o bezerro, ele é um pré-ruminante, né? Existe um período todo de transição para ele se transformar em um ruminante funcional. Esse período de transição, ele está alicerçado na capacidade do rumen em manter uma fermentação e estabelecer ali uma microbiota ruminal. Então, essa fermentação, ela vai gerar ali ácidos graxos voláteis, né? Entre esses ácidos graxos voláteis, está o ácido butírico e o ácido propiônico. Em maior grau, o ácido propiônico, ele vai induzir a expressão de genes lá nas camadas, né, das células que estão lá no epitélio ruminal, por dentro do rumen, e também essas células vão desenvolver, vamos dizer assim, estimular, né, as papilas ruminais. Essas papilas ruminais, elas estão ligadas na absorção desses ácidos graxos voláteis. Exemplo, o propionato, né? É um ácido graxo que a gente sabe que ele vai ser metabolizado lá no animal, né? Entrar em várias rótulas metabólicas e virar energia. Assim o animal vai crescer mais rapidamente. Ah, você chegou num ponto onde eu ia te fazer uma pergunta. Hoje nós temos perfeitamente administrada a criação de animais, né? Animais domésticos ou animais para a alimentação. Aí estava batendo aqui, enquanto você falava, uma curiosidade minha. E como é que era antigamente, quando os animais eram rústicos, e aí a gente não tinha todo esse trabalho da ciência no sentido de já saber das coisas que podem melhorar e acelerar esse processo para o sólido, que é o pasto depois para o rumen inteiro. Eu imagino aqui que primeiro que o processo era mais demorado. Eu imagino. Exato. E o animal você vai explicar. Mais tempo com a mãe. Né? Mais tempo com a mãe. Mais demorado e acho que o índice de mortalidade também era maior, né? Muito mais alto. O animal demorava mais para se desenvolver. Porque o que a ciência hoje sabe também, né? Que esses volumes, somente ofertar volumoso para o animal, feno para o animal, não tem esse processo de crescimento de papilas ruminais. Quem faz esse processo de crescimento dessas papilas ruminais é a ração inicial. Por isso que ela vem a ser tão importante nesse período. O volumoso em si, ele só vai aumentar o tamanho do rumen, aumentar a massa muscular do rumen, ajudar esse animal a começar a ruminar, né? E ajudar o fluxo lá na digesta ruminal. É esse o papel do volumoso nesse período. E isso aí dura quanto tempo? Vai até com quanto tempo? Quantas semanas? E depois como é que é a passagem para tirar esse bezerro da mãe e aí ele ir para o pasto? Certo. Hoje a gente já tem aí um desmame ao redor de 60 dias, né? Tem propriedades trabalhando com 90 dias, tem outras que trabalham com 60 dias, né? Quando o animal começar a ingerir ali por volta de 1 quilo de concentrado de ração inicial por 3 dias consecutivos, a gente já pode fazer esse desmame, né? Os produtores da Premix, o que a gente fala no campo também é que eles observem se esse bezerro dobrou o peso ao nascimento na hora do desmame. Exemplo, nasceu com 50 quilos, né? Então tem que chegar no momento de desmame com 100 quilos.
tá? E a maneira mais correta de fazer esse desmame aí é de uma maneira gradual, né? Então, isso também incentiva esse bezerro a consumir maior quantidade de ração. Por exemplo, né, o bezerro começou a nascer lá, quer dizer, começou a tomar leite, 2 litros de manhã e 2 litros à tarde, né? Depois passa para 3 litros de manhã de leite e depois 3 litros à tarde, podendo aumentar, né? Tem propriedades que chegam a dar 4 litros de manhã e 4 litros à tarde. Depois vem reduzindo, 2 litros de manhã e 2 litros à tarde novamente, e depois vem para somente 2 litros, e daí se faz o desmame desse bezerro. Como todo processo de retirada de qualquer coisa, que a gente está, um medicamento ou um componente. Você não pode tirar abruptamente da noite para o dia. Tem que ir reduzindo. É uma espécie de, assim, um castiguinho que você faz para forçar uma coisa. Castiguinho, brincadeira, usei um termo aqui, mas é uma forma que você faz para ele se adaptando e sentindo a necessidade de procurar um outro tipo de alimentação, até chegar ao pasto, quando ele acaba indo praticamente naturalmente, eu diria assim. Exato. Então tá bom. Mais alguma coisa para complementar? O que a gente fala também que vem dando bom resultado no campo, assim, é como iniciar essa alimentação, né, de ração já nesses quarto, quinto dia, né? Como é que faz, então? O bezerro, ele tem dificuldade muito de se alimentar com ração nesse período. E como é que faz? Então, o que os produtores estão fazendo? Colocando um pouquinho de concentrado no fundo da mamadeira, no fundo do balde, isso está estimulando o bezerro a ir atrás mais de ração ali no potinho dele. Ok. Certo? Então, é uma coisa já antiga que vem dando certo, né, para os produtores a estimularem esse bezerro a consumir mais concentrado. Legal. Quanto mais concentrado o bezerro vai consumir nesse período, mais desmama, mais precoce a gente vai ter. Você vai, na verdade, estimulando e condicionando o animal. Eu tentei 3 salsichinhas pretos lá em casa. E eles também, eles sabem dos meus horários direitinho. A hora que eu estou saindo para trabalhar, eles sabem que eu vou dar o biscoitinho, eles sabem a hora que eu vou soltar na rua para brincarem. É impressionante, né? Mas ficam condicionados. E esse processo que você falou é a mesma coisa, é uma forma de condicionamento para ir levando naturalmente a uma saída da alimentação líquida, que é o leite, para uma alimentação sólida, que no final das contas vai ser o prazo. E um trabalho de adaptação e formação do rumen. Muito bem. Obrigado, Elissa, pelas informações. Para quem quiser saber mais sobre o nosso assunto, aí na Premix, onde é que você está? Eu estou hoje na área do departamento técnico na Premix. A nossa página na Premix, a gente também tem acesso aí aos canais, premix.com.br. E é só ligar para a Premix que vocês me encontram lá. Ok, Elissa. Muito obrigado. Um bom final de semana para você. Obrigado pelas informações e até a próxima. Obrigada.